Olá galera, aqui é o Cássio Marinho e este é meu primeiro tutorial. Se estou nervoso, sim, estou bastante, mas veremos como vai ficar esse negócio. A partir de hoje começa um curso de LaTeX e nessa primeira aula vou falar sobre como instalar no seu Windows. Antes, vou falar um pouco sobre o que vem a ser esse tal de LaTeX. LaTeX é um conjunto de macros do TeX, ou seja, são rotinas de programação de uma linguagem que é o TeX. Linguagem como Fortran, principalmente com isso, exceto que não é para fazer cálculos matemáticos. O TeX foi desenvolvido por Donald Knuth para a produção de textos matemáticos. Hoje, a linguagem conta com diversos pacotes, ou seja, macros, que podem fazer coisas que você nem imaginaria, como embutir vídeo e áudio em PDF, fazer animações em PDF e muito mais. Teremos tempo de fazer isso com o passar do tempo. Deixando isso de lado por enquanto, vamos ao que interessa. Para instalar o LaTeX em seu computador, precisamos de alguns programinhas antes. Como vou me guiar especialmente pelo Windows, falarei brevemente sobre os demais sistemas operacionais. Como instalar esses programas em seu sistema operacional. Se você é usuário de algum sistema Unix Linux, basta ir na central de pacotes do Linux e instalar o TeX Live. Este programa é o que contém os macros da linguagem, ou seja, o LaTeX. Logo depois, recomendo que vocês busquem e instalem o Kyle, que será a interface gráfica do LaTeX. Usuários Mac, além do TeX Live, podem ir e adquirir o MacTeX e instalar no seu computador. Como interface gráfica, vocês possuem diversas opções. Se vocês adquirirem o TeX Live ou o MacTeX, como já foi dito, vocês verão que vem junto com ele uma interface gráfica, o TeXworks, ou TeXshop para o caso do Mac. Porém, esse editor ele é muito simples, deixa muito a desejar. Outros editores são cross-plataforma, ou seja, funcionam tanto no Windows, como no Linux, como no Mac. Como por exemplo, o Kyle, já dito para Linux, o TeXmaker, TeXmaker X. Todos esses possuem interfaces muito semelhantes. Necessariamente falando, um que eu irei utilizar aqui, no Windows, pelas suas funcionalidades e por ser semelhante com o Kyle, que é multiplataforma, usarei o TeX Studio. Este vai ser a interface gráfica que eu irei fazer as minhas aulas. Há também outra interface muito conhecida, que é o Technic Center, e muito boa também. O único problema é que eu não me familiarizei com o programa, simplesmente por isso não iria utilizá-lo. Para Linux há também outras duas opções, claramente há diversas outras opções, mas duas que merecem ser citadas, que é o Gummy ou Gumi e o TeXguila. Todos os links estarão na descrição do vídeo para que vocês possam baixá-lo. No caso do Windows, vamos necessitar de outros programas, necessariamente falando de 4 deles: o GhostScript, o GSView, o MakeTeX e o TeX Studio. Se você desejar outro programa em relação ao TeX Studio, tudo bem. Eu creio que vocês não vão ter tantos problemas para seguir as aulas, porque eles são muito semelhantes. Cássio, para que servem esses programas? Calma, eu explico. O GhostScript é um programa que permite ao Windows reconhecer os formatos PS e EPS. Esses formatos eles são importantes tanto para o Windows quanto para o LaTeX, porque o LaTeX utiliza o PS e o DVI como formatos principais. Claramente, vamos utilizar o PDF, que é o mais conhecido. Esse aqui é o GhostScript. Quando vocês tentarem instalar, vão estar lá o wizard e tudo mais. É só seguir as instruções, dizer que concorda, você está vendendo sua alma, tudo bem, vai instalar e tudo mais. Eu já tenho instalado no meu computador, portanto não irei instalá-lo. O GSView, que é o segundo programa, ele tem as fontes para o programa e mais, ele é a própria interface gráfica, ou seja, de que forma você vai visualizar os arquivos PS e EPS. E por isso, esse GSView e o GhostScript andam muito juntos. Você precisará também baixar o MakeTeX, como já dito antes. Eu baixei o portátil simplesmente porque no meu computador dava alguns problemas com o normal. Acho que já deve ter constatado esses problemas, mas eu já baixei o
portátil, eu estou utilizando ele há muito tempo. Bom, e o outro seria a interface gráfica, o Tech Studio. Vocês vão escolher, seja Tech Studio, seja Kaya, seja TechMaker, seja qualquer outro programa, até mesmo o Tecnic Center, e vão instalar no seu computador. Ok. Bom, agora vamos configurar o Tech Studio. Abrindo o Tech Studio. Bom, tá aqui o programa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar ele em português, né? Então, com opções, configurar Tech Studio. Em geral, você tem estilo, tem diversos tipos de estilo. Eu prefiro o padrão. O esquema de cores, prefiro o moderno. Aqui a fonte, se você gostaria de mudar, eu vou deixar assim mesmo, tamanho da fonte. E aqui, linguagem, você vai clicar em Brasil, né? Português do Brasil. Esses aqui são os dicionários. E aqui a linguagem padrão, tá? Português do Brasil. Isso é importante, porque assim ele pode corrigir caso nós erramos no nosso português. Isso é comum em textos. Isso aqui, bom, esse arquivo eu baixei, mas parece que não está funcionando, infelizmente. Bom, veremos o que eu posso fazer depois. Eu baixei esse arquivo aqui, ele como padrão, ele vem esse arquivo bem aqui. Seria como o que lhe dá dicas do que poderia ser, ou seja, correção gramatical, ortográfica, não ortográfica. Isso aqui, ortográfica. Aqui seria a correção gramatical. Bom, isso aqui seria a atualização e tudo mais. Bom, primeiramente eu vou atualizar isso aqui para que fique em português e continuarmos configurando o Tech Studio. Agora é geral, não mais antes, né? Padrão e tudo mais. Comandos. E nos comandos é o seguinte: caso vocês tenham instalado o MikTeX 2.9 diretamente, então já deve aparecer diretamente os programas aqui, todos os caminhos deles. Depois é só apertar nesse daqui, caso não esteja correto, aperta nesse daqui e ele vai colocar como padrão. Bom, mas se vocês fizeram como eu, ou seja, vocês... Eita, eu fechei aqui o negócio. Rapidinho. Bom, caso vocês tenham baixado o portátil, então vocês terão que dizer onde está o programa. Isso é importante. Como encontrar esses programas? Bom, selecionar programa, clicar na pastazinha, vão onde está o MikTeX. Eu escolhi instalá-lo aqui no disco C mesmo, dizipá-lo no disco C, mas vocês poderiam colocar, no caso do portátil, em qualquer lugar. Vocês vão ter que colocar no MikTeX, vão na pasta MikTeX bin. Aqui tem todos os programas necessários, todos eles. Então, como que vocês precisam saber? Vocês precisam só ver um nome aqui e vai estar exatamente o arquivo que vocês estão procurando. Se eu for no caso de ser mais rápido, por exemplo, estamos procurando o PDF LaTeX. Então, é exatamente esse daqui. Clica aqui e abrir. Pronto, ele já está aqui. Nesse caso, ele já estava aí porque era o que já tinha configurado esse programa antes. Você deve fazer isso para todos eles. Nessamente falando, vocês terão também que fazer para o PDF externo. Normalmente não tem nada aqui. Ou normalmente vem um 10 ou algo semelhante com isso. Vocês vão ter que pegar, selecionar programa e procurar onde está o Adobe de vocês. Nesse caso é o Reader 11. Reader, bem aqui. Esse é o programa externo. Esses visualizadores externos são porque ele tem um visualizador interno, ou seja, se você não tiver o Acrobat Reader, não tem problema, vai funcionar da mesma forma, basta que você escolha interno. Tá ok, então tem outras coisas aqui. Outro momento muito importante é a compilação. Bom, o compilar e visualizar é um comando rápido dele, ou seja, ele vai compilar e visualizar. O que ele vai compilar? Bom, ele vai compilar pelo compilador padrão, que nesse caso é o PDF LaTeX. Tem diversos aqui. O PDF LaTeX é aquele que vai gerar como documento final um PDF.
lógico. Tem o LaTeX, que ele vai gerar como produto final um DVI. Uma das extensões que eu já disse anteriormente. O visualizador padrão, ou seja, quando ele clica em visualizar, ele vai gerar isso e isso. Mas o que é o visualizador padrão? Poderia ser um visualizador de PDF, de DVI, de PS, um visualizador interno de PDF independente, ou seja, vai estar em uma janela fora do programa, integrado ao programa, ou um visualizador externo. Nesse caso, você vai simplesmente clicar aqui em visualizador de PDF. E qual é o visualizador de PDF que vocês vão querer? Eu quero um visualizador de PDF externo, ou seja, quero que ele abra pelo Adobe. Se você quer que ele seja integrado independente, tudo bem. Na verdade, é muito melhor que ele seja integrado, mas eu prefiro o PDF, simplesmente por uma questão de gosto. Ok, aqui atalhos, caso vocês queiram alterar o tipo de atalhos de vocês. Editor, aqui é muito importante, codificação padrão. Essa codificação deve ser sempre esse ISO 88591. Esse é o nosso, é como que ele vai reconhecer acentos e todos os nossos acentos e tudo mais. Então, escolha ISO 88591. Bom, tamanho da fonte, e aqui a fonte necessariamente falando. Então, se vocês gostarem de fazer alguma outra coisa aqui e tudo mais, tudo ok. Ok, vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Destaque de sintaxe. Isso aqui é caso vocês queiram alterar as cores padrões do programa. Caso você queira depois alterar, tudo bem. Eu vou alterar depois porque particularmente eu gosto da cor mais negra. Complemento, caso vocês queiram que ele atue em uma completação automática. Gramática, não precisa mais porque já tem as coisas aqui. Visualização, você já fez a do próprio programa. De visualizar esse daqui, DVI PNG, ele é um programa muito bom mesmo. Ele vai simplesmente fazer pequenas visualizações dentro do próprio programa. Isso é incrível. Outros programas parecidos com o TechMaker não possuem essa ferramenta. Bom, tem outras coisinhas aqui. Isso aqui é outra história. Bom, dessa forma configuramos o nosso Tech Studio. Próxima aula faremos os arquivos Tech necessariamente falando. Bom, falou galera, aqui foi Cássio Marinho em meu primeiro tutorial. Até mais!